Oi, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula de geografia, nossa última aula antes da prova, tá? Tem alguns pontos que eu quero destacar para vocês focarem mais para a prova, tá? Para dar tudo certo nessa prova. Então, nosso capítulo 2, a gente viu a respeito da dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira. O que seria essa dinâmica e características, né, dessa população? Quando a gente fala em socioeconômico, a gente vai associar tanto a sociedade quanto a economia. A gente vai ver, nós vimos, né, questões relacionadas à migração, né, os fluxos migratórios, questões relacionadas à desigualdade social, tá bom? Então anotem aí alguns pontos importantes que a gente vai, né, que vai ter lá na nossa prova na próxima semana, tá? Então, um ponto bem importante é a gente viu a respeito da densidade demográfica, né, que é maior no litoral. Então, o nosso capítulo, ele não é tão grande, mas ele traz muita coisa para a gente a respeito da estrutura da população, tá bom? Então, tem alguns pontos que a gente vai ver primeiro na página 360, tá? A questão da escala, certo? A questão do cálculo, na verdade, da densidade demográfica, tá? Como que é feito esse cálculo? É um cálculo baseado na questão do número de habitantes pela área. E você sabe fazer esse cálculo? Então, vai ter uma questão mais ou menos relacionada ao cálculo da escala, certo? Cálculo da escala lá na sua prova do 7º ano, tá bom? Depois, a gente vai, no nosso livro, ter, né, uma questão relacionada aqui. A gente tem uma questão relacionada à migração, tá? Só que a gente não vai ver aqueles mapas lá da página 363 e 364 a respeito da migração, da evolução da migração aqui no Brasil, tá bom? A gente vai ver só alguns pontos. Por exemplo, no mapa da página 364, fala da migração na década de 60 e 70 e enfatiza, né, Brasília, né, a migração ali, ó, onde o Nordeste, né, onde trabalhadores do Nordeste e Sudeste e Sul acabam, né, que indo para regiões, né, como o centro-oeste do país. Então, foi nesse período aqui que houve a construção de Brasília. E isso a gente viu lá quando a gente estava no 6º ano, né? Brasília que foi criada no governo de Juscelino Kubitschek. Então, foi na construção de Brasília onde demandou, né, uma mão de obra bem grande para trabalhar na construção, tá bom? Então, é bom você lembrar disso, dessa questão, né, que eu falei agora, de Brasília, e também da questão relacionada à densidade demográfica na página 360 do livro. Outra questão relacionada à migração é a questão da mobilidade, né? Da mobilidade, onde a gente viu que ela pode ser, a gente pode lembrar, né, dos imigrantes e dos emigrantes, tá? Isso também não vou cobrar na prova, porque é um conteúdo que você já vem trazendo no seu mapa mental, tá bom? Mas eu não vou pedir esse conteúdo na prova. Depois a gente vai ver sobre a questão, né, aqui no Brasil, tá? Vamos ver mais um pouco a questão da migração aqui no Brasil, da migração interna, tá? Da migração interna. E aí você vai também observar, né, que aqui no Brasil, aí você volta lá na página 363, né, diz o quê? Esse mapinha da migração de 50 a 60, que em razão da falta de oferta de emprego e dos longos períodos de seca, ocasionaram problemas socioeconômicos na região Nordeste. O expressivo número de nordestinos migrou para outras regiões do país, principalmente para o Sudeste. Então, quando há essa migração, né,
para outras regiões ou para a cidade. Como é que ela é chamada? Quando o homem do campo ele sai em direção à cidade, é chamado de êxodo rural, tá? Êxodo, saída do homem do campo para a cidade. E aí eu trouxe esse pequeno texto para a gente analisar, né, do cearense Patativa do Assaré, onde ele diz o que? Falando a respeito de migração. Quando uma seca inclemente assola o nosso Nordeste, deixando a mata e o agreste tudo triste e deferente, que viaja a pobre gente, para São Paulo e Maranhão, deixando o carro torrão, onde contente vivia, trabalhando todo dia, é coisa do meu sertão. Então, ele traz no linguajar bem caipira, né, bem nordestino, né, do interior do Nordeste, de forma bem simples, mas bem explicativa a respeito do êxodo rural. Patativa do Assaré é um nordestino, né, cearense, poeta, onde ele mostra muito bem essa questão, né, da saída do homem do campo, do homem que sai, né, da sua terra natal para trabalhar, né? Quando ele sai, por exemplo, aqui, ó, que viaja a pobre gente para São Paulo e Maranhão, deixando, né, ele coloca deixando, não é deixando, carro torrão, onde contente vivia. Então, vivia super contente aqui no Nordeste, mas precisa ir, né, no Nordeste ou na sua cidade, né, para o Maranhão, que também é Nordeste, né, ou para São Paulo, que é lá no Sudeste, buscando melhores condições de vida, né, trabalhando todo dia é coisa do meu sertão. Então, aqui, esse trecho, né, fala da questão do êxodo rural, tá bom? Do êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade. Essa questão do êxodo rural vem tratando no livro, vem tratando de forma indireta, como eu falei lá na página 363, nesse mapa, né? Que ele fala que em razão da oferta de emprego, né, dos longos períodos de seca, certo? Foi nessas décadas onde o brasileiro ele mais migrou, né, saindo do campo para a cidade. Agora a gente vai ver um trecho de um filmezinho bem pequeno, uma curta-metragem, né, onde eu também vou colocar para vocês, bem interessante, falando da seca. Graças vos dou, meu Rei divino, imenso seja o vosso poder. Infinitas graças vos dou por me deixares amanhecer. Vós, meu Rei celeste, que alma infeliz ofereço, dá-me um cantinho no céu se mereço. Medicina só se vê a do pobre jesuíno, e por crença de bom grado eu sei, não é imagem colorida, mas não é de meu agrado contar coisa tão diluída. Nasceu no sertão agreste, no interior do Nordeste, foi um fio entre sete, sem esperança que lhe reste. Entre as secas se criou mais um coração sofredor, e raio já calejado, de peito aberto magoado. A joia rara da família Luzia, sua irmã mais amada, a luz que do seu zoinho luzia, agora quase apagada, de nariz bem afilado, perfumosa margarida, cabelo preto anelado
aquela fome enfraquecida, aquele zóio tão lindo, aos poucos diminuindo, não cabia tanta dor no peito de Jesus. Pronto, vamos só dar um pause aqui para a gente ver. Então, a gente está vendo o sofrimento do nordestino, que acaba, né, passando, sofrendo pela seca, pelos esses contrastes que há no sertão, né, no Nordeste. Também relacionado ao êxodo rural e à desigualdade social, que a gente viu muito bem neste capítulo, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade aqui. O sol ardente a queimar, vento soprando a quentura. Eu fico em pé pensando na sagrada escritura. Como vai acabar o mundo na fogueira da figura. Pronto, a gente viu, né, na curta-metragem imagens de areia mostrando a questão da desigualdade, da fome e da seca no Nordeste, que acabam fazendo com que as pessoas saiam daquele lugar, né, migrem, né. Então, a gente vai ver agora a respeito das desigualdades sociais, né, que lá na página 373 do seu livro trata muito bem a respeito disso, né, e a gente viu também músicas relacionadas a essa desigualdade, né? A música Esmola, do Skank, e também a música Alagados, dos Paralamas do Sucesso, tá? Então, se possível, ouçam novamente essa música Alagados, dos Paralamas, tá bom? Para você estudar para a prova. Prestem bem atenção na letra, porque ela pode estar na prova, tá? E aí vai te cobrar a respeito da letra da música.